É, hoje eu gostaria de abordar um assunto assim que eu acho que deve ser de interesse de todos, porque a gente vê que Joana ela busca várias correntes da linha da psicologia, da psiquiatria, né? E ela traz muito Jung, né? E a gente conhece muito pouco de Jung, né? Então, fala um pouco, quem foi esse grande espírito, né, que trouxe essa psicologia espiritual, né, para que até nos dias de hoje tem nos beneficiado tanto, né? Então, para começar, eu gostaria de dizer que Carl Gustav Jung era suíço, ele nasceu em 1875 e desencarnou em 1961, com 85 anos. Então, eu busquei lá no YouTube, tem vários vídeos de entrevista dele. Tem uma lá que eu até fiquei emocionada de poder ouvir a voz e sentir, sabe? Foi assim, muito, muito gostoso. E eu quero ter tempo para fazer, buscar mais outros vídeos e sentir, né? Essa pessoa que é tão que influenciou tanto, né, na mudança da psicologia, né? Tirando aquele mito, né? Aquela parede mesmo, né? Que separava o ser espiritual, né? E só a mente, né? Que era a mente que tem. Então, ele trouxe um approach diferente. Então, a Joana de Ângela, nossa querida mentora, que estuda o espírito na sua mais profunda complexidade, considerando desde o princípio inteligente, né, que faz sua caminhada evolutiva, percorrendo os níveis dos reinos inferiores da natureza, como o reino mineral, reino vegetal, reino animal, até se adentrar no reino hominal, onde então passa a constituir o espírito dotado do livre-arbítrio. E a mentora vai nos dizer que todo esse percurso nos reinos inferiores da natureza dura mais ou menos algumas centenas de milhões de anos. E desde que se adentramos no reino hominal, a gente tem aí uma contagem de algumas dezenas de milhões de anos. Então, centenas de milhões de anos e dezenas de milhões de anos, para a espiritualidade é pouco tempo, né? Diante da eternidade. Mas, comparando essa dezena com as centenas de milhões de anos, o tempo realmente é muito curto, né? E desde que nos adentramos, então, no reino hominal, e então que se funde a consciência, onde vamos ajuntando um aglomerado de experiências que a gente fez, estagiou nesses reinos, desde o reino mineral, e que forma uma grande inconsciente. Então, imaginamos uma bola e lá em cima só um iceberg, um cortezinho onde a gente diz que aquele é o consciente. O resto todinho daquela bola que nos representa seria o nosso inconsciente. Então, ela diz que quando nos adentramos no reino hominal, nós forma-se, então, a consciência. À medida que vamos evoluindo, essa consciência vai criando corpo. Esse pedaço pequeno que é ali lá em cima, do montante todo que somos, né, do inconsciente, ainda é muito jovem. E por essa razão, se desestabiliza com muita facilidade. E por isso que a gente tem diversas enfermidades da alma, né, as psicoses, e quando esse conteúdo do inconsciente se irrompe,
na consciência, fazendo com que a pessoa perca contato com a realidade, sendo, então, fácil da gente se desestabilizar. Então, a gente vê que esse processo ainda é um aprendizado ainda para o espírito que ainda está num nível de consciência ainda muito animalizada, né? Então, conforme nós vamos nos espiritualizando, nós vamos se adentrando nesse consciente e amadurecendo, né, como espírito. E desse espírito que fala Joana, para isso ela vai, então, utilizar muitas correntes de muitas teorias da psicologia, mas, em especial, ela usa muitos conceitos de Carl Gustav Jung. Mesmo porque, segundo a nossa querida mentora, ele consegue aproximar daquilo que os espíritos superiores entendem pela a psique humanista, a psicologia transpessoal. Principalmente que vai trazer uma série de questões da espiritualidade, juntando com a psicologia, mas lembrando também que a psicologia dela, de Joana, vai se fundamentar especialmente sobre a base própria da doutrina espírita, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. Aquilo que nós sabemos que a sua base é a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, nas pluralidades dos mundos habitados. Então, Joana pega toda a base do espiritismo e vai se utilizar da ferramenta científica, segundo ela, através da psicologia analítica de Jung. Então, isso vai aproximar muito daquilo que os espíritos, no nosso funcionamento mental, e aí ela vai nos ajudar a fazer, entender desse ser humano na sua profundidade. Vamos agora, então, conhecer um pouco desse homem notável que foi Carl Gustav Jung. Para quem não conhece, ou mesmo para aqueles que conhecem, vale a pena mesmo saber um pouquinho a respeito dessa pessoa fascinante. Então, ele foi um psiquiatra suíço, ele estudou muito a psicose, foi discípulo de Freud, fundou o termo esquizofrenia, foi também a pessoa que fez a teoria dos complexos, e numa determinada etapa de sua vida, ainda jovem, psiquiatra, ele ouve falar dos escritos de Freud. Ele lê alguns trabalhos de Freud, que é o pai da psicanálise, e se encanta, especialmente com a teoria dos sonhos. E, a partir daí, eles começam a se comunicar. Jung era uma pessoa que tinha uma capacidade muito alta de observação, e isso ele realmente trazia muita ajuda para os seus pacientes. Então, Jung, ele cresceu cercado da natureza, no campo, ele gostava muito da natureza, dos animais, e ele tinha muita dificuldade na matemática. E isso é curioso, porque depois ele acaba fazendo amizade com Einstein, e eles trocavam muitas ideias juntas. Então, nessa época, Einstein estava desenvolvendo a teoria da relatividade, e eles trocavam ideias juntos, e muita coisa da teoria de Einstein entrou em alguns conceitos de Jung. E quando Jung estava com 12 anos, aconteceu uma situação estranha.
ele levou um soco de um coleguinha na rua e ele que semi-desmaiou. Foi levado para a casa da tia. E naquela hora ele teve então uma brilhante ideia. Se eu desmaiar, não preciso ir para a escola. Enquanto os pais cobravam, e quando os pais cobravam alguma coisa dele sobre lição de casa, sobre coisa da escola, ele desmaiava. E quando precisava ir para a escola, ele desmaiava. Então, a coisa tomou uma proporção tão grande que ele acabou ficando 6 meses sem ir para a escola. Os pais chamaram uma série de médicos para fazer uma avaliação nele e ninguém descobriu o que ele tinha. Chegaram até a pensar na hipótese dele ter algum tipo de epilepsia. E ele achava a maior graça nisso, porque ele já sabia o que era epilepsia, e achava aquilo tudo uma tolice, e ele estava feliz ali, brincando na natureza, não tinha que ir para a escola, e um dia ele estava escondido atrás de um arbusto e ele ouve o pai conversando no jardim com seu amigo. E o amigo pergunta: como está seu filho? E o pai diz: estou muito preocupado com essa situação, é muito penosa. Estou chateado mesmo, pois ele não vai ter como ganhar a vida, a própria vida, que vai ser dele mais tarde. E Jung, então, ouvindo isso, ele entendeu o drama da situação, entendeu que ele tinha que estudar e levar aquilo muito a sério. Aquilo que ele escutou vai mudar aquele comportamento. Então, ele vai para a biblioteca do pai, pega os livros de matemática e começa a estudar. Só que passou um pouquinho e ele desmaiou. Aí ele acorda e continua estudando. E ele desmaia de novo. Aí ele continua estudando e desmaia de novo por 3 vezes. E assim ele não desistiu. Aí eu falei: olha a persistência, a determinação desse espírito com apenas 12 anos, né? Então, ele continuou estudando e depois de uma semana ele volta para a escola e ali ele pôde, então, compreender uma neurose que ele mesmo experimentou e que ele mesmo descobriu como aquilo poderia ser curada, né? Então, nós criamos o problema, ele criou, o inconsciente aceitou, então, toda vez que vinha, o inconsciente estava ali registrado, né? Estava no automático. E ele, então, insiste em revezar, né? Essa situação. Então, ele só tinha 12 anos. Eu falei: a gente, o macaco velho aqui, encontra a dificuldade de lidar com os nossos problemas, né? Então, eu achei muito interessante. Então, ele conta tudo isso na sua autobiografia, e ele entendeu e conheceu essa neurose, né, como a gente já falou, e o subconsciente realmente ele mascara, né? Ele vai fazendo com que quantos casos a gente sabe das pessoas que somatizam, né? Doenças que não ninguém consegue curar e às vezes resolvendo um problema a cura acontece, né? Foi uma somatização. Então, Jung consegue superar essa situação. E isso, como outros casos lindos da sua vida, está nesse livro, Memória, Sonhos e Reflexões. É um livro autobiográfico, muito rico. Vale a pena ler. Tem na internet, em PDF, de graça. Então, qualquer um pode abaixar e ler, né?
E mais tarde ele passa a se corresponder então com Freud. Naquela época, Freud ainda era muito mal visto, porque ele estava fundando a psicanálise, trazendo ainda uma validação científica para o inconsciente. E Freud, ao conhecer Jung, também se encanta com o trabalho dele, porque na época Jung era muito aceito academicamente, né? Seus trabalhos eram muito valorizados. Então, Freud vê ali uma oportunidade também, né, de unir o útil ao agradável. E Freud fica com essa esperança de Jung ser super encantado com os estudos de Freud. Quando ele se conhece pessoalmente, eles ficam 13 horas conversando, né? Quer dizer, uma afinidade, os assuntos não se esgotavam, né? E ficaram muito amigos, mas infelizmente eles acabaram brigando e saíram desse mundo sem se falar. Mas com certeza lá no plano espiritual já fizeram as pazes. Então, quando Freud funda a Sociedade Canalística Internacional, Jung se torna o seu primeiro presidente. Muita gente ficou surpreso, porque tinham muitos candidatos, né? Mas Freud coloca ele como presidente. Então, durante esse tempo, Jung foi tido como principal discípulo de Freud. E cada um tinha sua teoria. Jung tinha uma série de trabalhos publicados, mas eles se encantavam e passavam a desenvolver os seus trabalhos juntos, né? Cada um tinha a sua teoria, cada um tinha uma linha de pensamento, mas eles, assim, conversando, eles faziam um trabalho junto. E certa vez eles foram de viagem para os Estados Unidos e passaram 7 semanas, o tempo todo junto, analisando seus sonhos e conversando muito, né? Porque Freud, ele tinha já essa análise do sonho, né? Dos símbolos, tal. E Jung também começava já a se interessar por essa teoria, né, dos sonhos mesmo, de analisar, né, do inconsciente. Mas só que foi numa fase onde o Jung já estava começando a questionar alguns dos conceitos de Freud, como ele via no Freud uma figura de pai, ele não tinha muita coragem de confrontar algumas coisas, porque o Freud era muito teimoso nas suas convicções. E também Jung estava já com alguns questionamentos, revendo alguns aspectos da teoria, que depois ele vai entrar em conflito com Freud, porque Jung passa a desenvolver a sua teoria do inconsciente coletivo, e Freud só falava do inconsciente pessoal, e também em relação com a energia psíquica, porque Freud fala que a energia psíquica é do libido, ou seja, é de natureza sexual. Jung vai dizer que ela é mais ampla, que ela se manifesta em diversas qualidades. É uma qualidade neutra que se manifesta várias qualidades sexuais e outras. Ele até cita o instinto de sobrevivência. E esses dois aspectos da teoria que Jung vai, então, desenvolver é diferente da de Freud. Vai fazer com que ele começam a entrar em atrito.
aí surge aquela linha que vai diferenciando a teoria dos dois. E então a psicanálise centra muito no entendimento do desejo inconsciente, e Jung, com a psicologia analítica, vai buscar o sentido do inconsciente. Vê o inconsciente com uma finalidade. E estudando através de Joana, ela uma força que impulsiona para a integração de todos os aspectos da psique, até que nós nos tornemos seres integral, cujo modelo maior que temos é Jesus, o homem integral. Porque é esse conceito, conforme eu vou me moralizando, eu vou me adentrando no inconsciente, né? Então, ele realmente ele vai fazer uma diferencial aí, porque ele realmente ele não ele é, ele faz o inconsciente coletivo, e Freud ficava no inconsciente pessoal, né? E então Jung vai construindo a sua teoria nesse sentido, já vendo uma finalidade no inconsciente, nos processos psíquicos, e Joana, então, nos diz que, ao longo da evolução, o ser amadurece e a consciência se torna plena. Mas isso acontece com o esforço para autoconhecer-se, superando as próprias limitações e o processo infantil, o que exige muita coragem. A gente, então, pode pegar como exemplo o próprio Jung, né, que com 12 anos venceu, estudando sua própria neurose, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje, né? Muito, muito interessante. É muito rico isso. Toda essa exposição, né? Porque é muito interessante mesmo. Porque é o nosso caminho, né? Também. É o caminho do ser humano, né? Esse é o caminho do ser humano, de autoconhecimento. E aquela fala, né? A própria limitação é um processo infantil. Sim. Então, quando o espírito amadurece, ele tem o ato que nem teve Jung, com 12 anos. Sim, exatamente. Muito E bonito. é maravilhoso, né? É. É maravilhoso. E o Muito. convite é para todos, né, Sérgio? Sim, todos nós. Fantástico. Então, olha, eu passo a palavra para você. Fantástico. Tá bem, Ângela, obrigado. Então, a exposição de hoje é baseado num tópico do livro Despertar do Espírito, que é subpersonalidades, ou seja, personalidades que estão embaixo. Como a Ângela falou, né, que parece que as palestras estão agora combinadas, parece que as exposições estão combinadas, que parece que uma prepara a outra, parece não, se calhar. Eu acho que é mesmo assim que funciona, né? A gente já sabe que você mencionou sobre a tese de Jung, né? Do consciente sendo só o que aparece no iceberg em cima, né? E o inconsciente, né? É aquilo que está aí submerso, né? Na água. Olha o Então, que a Thaís colocou aqui para nós, olha. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carlos Gustavo Jung. Olha que coisa profunda. é verdade. Alma a alma, né? De É aí igual que para igual. o valor do ser humano está nisso, né? Dele se relacionar igual para igual, como alma, com tudo que a alma representa, né? Sentimento, conhecimento.
É mesmo isso, fantástico. Muito obrigado pela partilha. Obrigada, Thaís. Obrigado. Fantástico. É. Então, como eu estava a dizer, então, hoje o tópico vai ser subpersonalidades, que é do livro Despertar do Espírito, e Joana fala, entre parênteses, os problemas do eu. Então, Joana, nessa parte, nesse tópico específico, basicamente ela desenvolve, sintetiza toda a teoria de Roberto Assagioli, quem era Roberto Assagioli? É um psiquiatra contemporâneo de Jung e de Freud. Ele nasceu em Veneza, Itália, em 1888 e morreu em 1974. Exatamente, também em Itália, noutra cidade, Capalotto, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? Ele foi discípulo de Freud e de Jung, em termos, né? Discípulo, pronto, é uma maneira de dizer. Na verdade, ele foi influenciado o trabalho dele por Freud. E qual psiquiatra ou psicólogo que não foi? Todos hoje estudos de psicologia, todos têm que estudar pelo menos Freud. Freud é o pai da psicanálise, é um dos sustentáculos da psicologia tradicional, convencional. E Jung também. Assagioli, o que ele desenvolveu? Algo chamado psicossíntese. Psico é o psiquismo psicológico. Síntese é a síntese, ou seja, o resumo do que seria o ser psicológico. E é muito interessante, porque Joana, não é a primeira vez que no passado, quando eu comecei a ler Joana, nos anos 90, em Londres, no final dos anos 90, era tantos autores, tantos nomes, eu digo, meu Deus, o que é isso? Apareciam aqueles nomes de psicólogos todos, eu digo, mas como é que essa senhora conhece tanta gente? Como é que ela conhece tanta gente? E realmente, Roberto Assagioli, a diferença é que Joana vai explicar, que eu vou seguir o livro, não é? Porque realmente, seguindo o que está ali nesse tópico do subpersonalidades, através do que Joana explica, fica muito claro, inclusive, não só a psicossíntese em si de Roberto Assagioli, o que significa a psicossíntese, mas o paralelo que Joana faz com a psicologia transpessoal espírita, a psicologia profunda, que é a psicologia baseada no grande psicoterapeuta que é Jesus, o Cristo. Não é? Porque na proposta de psicologia profunda é Jesus. Para nós ocidentais, para nós cristãos, Jesus é a referência que todo o estudo hoje de psicologia faz. Existe um equivalente nos ensinamentos de Jesus dessa psicologia maior, porque é a alma humana, não é? Estudo da alma humana, do seu psiquismo, da profundidade que é o nosso depositário, o armazenamento de informações emocionais, mentais, não é? E comportamentais. Portanto, a Joana começa assim. Ela diz aqui, a revelação de que a psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. Muito bem, veja bem, a psicossíntese, Joana explica, ela sintetiza, ela concentra-se na exploração desses dois eus, que representam um único eu, que somos nós. Eu profundo, mas eu físico também. Eu que se apresenta, o Sérgio, que se apresenta nessa experiência, com tudo que implica, mas está junto com o outro Sérgio espírito, que a Ângela falou sobre o inconsciente, não é? Que é um eu profundo. Veja bem, e a psicossíntese e Joana vai nos explicar muito bem como é que se relaciona esses dois eus. Como é que ocorre esse relacionamento? Veja bem, ela diz que o domínio é da personalidade. Por quê? Porque na nossa personalidade nós apresentamos muitos contrastes. Nós temos humor, nós temos as influências
das emoções, nós temos a educação, a cultura, os comportamentos impulsivos, que nós estamos ainda a conhecer essa energia dos comportamentos impulsivos que muitas vezes nos surpreendem, e nós vemos todo dia notícias de comportamentos que não eram esperados, em pessoas que nós não esperávamos aquele comportamento, né? Alguns negativos, né? E também as expressões de altruísmo que surgem em momentos difíceis, nós vemos também isso. Expressões de um altruísmo que não se esperava. Pessoas colocarem em risco a própria vida para salvar um cão, um gato, um animal. Quando muita gente trata os animais como seres desprezíveis. Então, quer dizer, tudo isso está nessa informação emocional que nós temos em nós, que por vezes surpreende-nos, eclodem. E Esfagioli, para entender, através da psicossíntese, que ele fundou no ano de 2010, veja bem, com 20 anos, ele já estava formado e já inaugurou a escola psicológica da psicossíntese. Né? Incrível, né? Como é que são esses espíritos que vêm mesmo com aquela missão? Eles vêm mesmo que cedo, como Jung, a Ângela falou, com 12 anos, ele já aprendeu sobre a própria neurose. Era um ensaio para entender outras neuroses, né? E faz sentido quando a gente estuda espiritismo, porque no espiritismo, o samba de uma nota só, a tecla que sempre se repete é reformar intimamente. É o principal, porque o íntimo é aquilo que muitas vezes a gente demora mais encarnações para aceder. O íntimo. Porque no íntimo está tudo. Está o ruim, está o negativo, está o positivo, mas está tudo. E nós, para encontrarmos o positivo, muitas vezes temos que ter a coragem de encarar o negativo. Aquilo que muitas vezes nós não queremos ver de nós, não é? E claro, a sociedade toda é um exemplo disso, né? Vivemos apontando defeitos, erros, em todos. Quando não fazemos verbalmente, fazemos mentalmente, mas a proposta espírita é a reforma íntima, que é a proposta dos psicólogos de encontrar os seus próprios fantasmas e demônios. Na linguagem da psicologia, eles falam dos demons, né? Demônios, né? Sentido figurado, né? Demônio. Que são... Nós vamos estudar o que seriam os demônios. Nós vamos dar uma olhadela, assim, uma olhada rápida nos demônios. Então, Joana diz que o eu pessoal, através do estudo de Assagioli, ela diz que o eu pessoal corresponde ao ego, ao centro da consciência individual. Não é consciência de consciente, é consciência do que se está vivendo na realidade objetiva, no mundo de trocas e de conversas e de relacionamentos, é onde o ego está, não é? O nosso ego, a nossa persona, manifesta os nossos interrelacionamentos, né? Juntos com os outros. E também no nosso relacionamento conosco, que esse é o terreno que nós queremos adentrar. Porque a gente sabe que o nosso relacionamento conosco, né, onde se baseia a tal reforma íntima, é imprescindível, inadiável, para podermos compreender por que agimos com os outros como nós agimos. Né? Muita gente por não saber ainda, ou por não conseguir ainda penetrar em si mesmo, briga muito com os outros fora, mas de um nível quase completamente inconsciente. Não sabe que aquela briga não vai levar a lugar nenhum. Porque é uma briga com ela que ela não quer ainda, não pode, não consegue ainda, muitas vezes, empreender, não é? Porque quando a gente percebe como é difícil nós mudarmos, nós passamos a não exigir que os outros mudem.
porque a gente percebe como é difícil nós mudarmos. Então, nós começamos a compreender que não é justo nós exigirmos a mudança do outro, por uma simples questão de que não... O nosso trabalho é a mudança interior daquilo que nós achamos, né, que nós conhecemos como necessário, de acordo com o nosso nível de consciência. Então, Joana continua. O eu que a Saggioli define como eu pessoal é o ego. E o eu superior, que é o outro eu, é uma dualidade, né, do taoísmo. O taoísmo já tinha falado sobre essa dualidade. E várias outras doutrinas falam sobre a dualidade, né? Nós sabemos. O eu superior corresponde ao espírito ou self, podendo ser também denominado como superconsciente. Então, Joana continua. O eu pessoal é consciente, não obstante, apesar de tudo, deixa de ter lucidez quando adormece. Então, existem estágios na nossa consciência que nós, momentaneamente, perdemos a consciência objetiva. Por exemplo, estou nessa sala, estou vendo os objetos, eu ouço, eu sinto o calor, eu tenho uma percepção sensorial da realidade. Isso é o meu eu, Sérgio, físico, que percebe, não é? Nesta realidade que não é o que parece, mas é a realidade que eu percebo sensorialmente, não é? As coisas físicas, materiais que tem aqui nesta realidade. Quem percebe isso é o ego, o eu. Mas tem uma outra realidade que é mais sutil, que é só percebida indo além do eu físico, do eu ego, não é? Que entra daí as áreas da emoção, dos sentimentos mais elevados, do conhecimento do próprio pensamento. Isso que eu estou pensando, que chama-se discernimento, fazer discernimento do que eu penso. Eu mesmo fazer o discernimento. Então, Joana diz que quando nós adormecemos, quando somos vítimas de um traumatismo, uma queda ou um traumatismo craniano, não é? Que é uma pancada na cabeça, por exemplo, desfalecemos quando se está num transe natural, um transe mediúnico, ou sob a ação hipnótica, hipnoterapia, que é uma técnica, não é terapêutica, ou por uma ação de um estupefaciente ou droga, né, medicamentosa. Essa consciência, ela abre um hiato, ela cede espaço à ação dessas coisas que foram narradas, não é? Mas depois recupera a consciência lúcida. Então, Joana continua. Em realidade, não são dois eus independentes que existem, mas sim estão separados por aspectos distintos da realidade. Então, esses eus, como eu dei o exemplo aqui da sala, nós percebemos a realidade com dois tipos de eus. Porque enquanto nós estamos a responder à vida objetiva, tempo, espaço e corpo, nós estamos a responder de forma eu, Sérgio, não é? O eu físico está a responder. Mas há um processo nessa interação com espaço, tempo e corpo, há um processo extrasensorial, que aí entra o terreno dos sentimentos, ou melhor, do reconhecimento da qualidade dos sentimentos. Eu saber esse pensamento que eu estou tendo, ele é bom, ele é positivo, ele é mau. Veja bem, um questionamento, isso acontece em segundos muitas vezes. E esse questionamento, ele dá-nos tempo mental para agir ou reagir melhor. E nesse processo do ser humano aprender que existe dois eus, e que ele pode recorrer, muitas vezes através de uma prece, a pessoa para e diz, não estou me sentindo bem, não estou preocupado, estou tendo pensamentos que não estão me deixando bem, vou fazer uma prece. Quando a pessoa faz a prece, ela acede ao eu profundo. E o eu profundo dela vai buscar, junto com outras inteligências, uma resposta imediata para o alívio
daquele mal que atormenta a pessoa naquele momento. Muitas vezes o alívio é um outro pensamento, é uma outra sensação, é uma inspiração. Então, essa é uma comunicação do eu profundo. Já não é uma comunicação do eu, físico, do eu pessoal, do ego. Mas quem é que decide fazer isso? O ego, o eu. O eu é que decide. Então, veja bem, nós estamos aqui, como Joana diz, para fundir as duas realidades. O ego só vai ser saudável quando ele introduzir a noção do eu profundo, espírito imortal. E é aí que entra o objetivo da reencarnação. Adquirir consciência de si, saber quem somos. Mas não é um somos com S minúsculo, é um somos com S maiúsculo. Somos. Porque se eu vou viver a vida toda, pensar que eu sou um ser físico, que tem uma vida física, que acaba a vida com o mundo físico, tudo o resto fica questionável. A vida não consegue ser rica como ela poderia ter sido. Mas isso são estágios do espírito. Veja bem, nós faz parte, muitas vezes, nós temos muitas reencarnações, e tivemos, com certeza, com a noção somente do nascer, viver e morrer. Ou seja, comer, dormir, fazer sexo, dormir, comer, depois morrer. Muitos, não é? Nós viemos, como a Ângela falou, do mineral. Nós passamos depois pelo vegetal, depois pelo animal. Quando eu digo nós, quem somos nós? O princípio inteligente. O princípio inteligente começou no mineral. E adquiriu a consciência, como a Ângela falou, no homem. É o nosso estágio, que chama nominal. A partir do Homo sapiens. E agora, segundo Joana, já estamos no Tecnosapiens. É tecnológico, entramos a partir dos anos 70, com a robótica, 80 entramos na era Tecnosapiens, não é? Mas vamos continuar com, temos aqui, sim, com esta fantástica explicação de Joana. Então, Joana diz que essas duas expressões psicológicas que se apresentam no indivíduo, quando não unificados harmoniosamente, pode ser fator de fragmentação da personalidade, gerando distúrbios de comportamento e instabilidade emocional. Esse é o nosso estágio, na verdade, que nós estamos. Nós estamos aqui para unirmos a nós próprios, a nossa identidade, a identidade material, do conceito que nós temos sobre a vida em termos materiais, né? A vida física, finita, mortal, e com um conceito abrangente, que é o conceito transpessoal, conceito da psicologia profunda, que é o espírito imortal, que é um conceito que nos dá muito mais tempo psicológico para reflexão profunda sobre a nossa natureza. E, obviamente, dentro desse conceito, há uma noção de generosidade, bondade infinita. Porque eu passo a compreender por que alguns estagiam ainda em emoções predominantemente que eu considero más. Ou seja, por que muitos de nós estagiamos ainda em fazermos o mal pelo mal, não é? Então, isso faz nós compreendermos essa natureza, porque nós também viemos desse percurso e hoje estamos aqui adquirindo a consciência necessária para nós sanarmos o mal antes do ato. Ou seja, sanarmos o mal na consciência de que o mal manifesta-se já em nós pelo pensamento, pelas emoções. Então, esse mal perde a sua força original, porque ele não perpetua, ele não consolida o ato através do ato, não é? Porque nós sabemos, por exemplo, como hoje eu ouvi no documentário, que pensamento, André Luiz já tinha estudado que pensamento é matéria, não é? Nos anos 40. E hoje a física quântica já diz que pensamento é matéria, tem ponderabilidade. Então nós sabemos que esse mundo todo do pensar, ele já existe, não é? Agora, eu agir
é só uma confirmação daquilo que já existia como intenção. Quando eu descubro uma intenção minha, que eu não quero que seja verdade, mas eu estou a sentir, já é o início da reforma íntima. Porque é um conflito que nasce em mim. E que conflito é esse? Esse conflito da dualidade da natureza. Não, mas algo em mim diz que pensar isso não é bom, manter esse pensamento, vitalizar esse pensamento. Porque a seguir de um pensamento vem uma sensação. E a sensação, muitas vezes, é quando nós sentimos a natureza dos pensamentos, através do que eles evocam em termos emocional. Nós não conseguimos saber o que é um pensamento se não tivéssemos a sensação correspondente, a emoção correspondente. Porque se um pensamento não tem uma emoção, ele é um pensamento analítico, matemático. Uma pessoa faz um exercício de equação, não sente emoção nenhuma. Enquanto ela conseguir fazer o exercício, ela não sente emoção. Mas se ela não consegue fazer o exercício, ela vai começar a ter emoções, frustração, impaciência. E nesse terreno, ela já lida com ela a nível transpessoal, emocional. Até fazer uma equação automaticamente é analítico. Mas quando ela lida com problemas no equacionar um problema, já é emocional. Então já é mais enriquecido, não é? Muito bem. Então vamos continuar. O objetivo da psicossíntese, Joana diz, é trabalhar a unificação desses dois eus. Unificar os eus. Veja bem, não é destruir o ego. O ego é a nossa identidade que nos conduz. Nós vamos ter ego durante algumas reencarnações. Um ego bem vincado, porque o ego é a nossa pessoalização. É onde nós nos afirmamos como eu. O eu. Portanto, agora nós não somos o ego. Nós estamos num ego. Ele é um processo que ele vai se depurando. E como é que ele se depura? É o que Joana diz. Como o objetivo da psicossíntese é a unificação dos dois eus, ela diz que produz uma real identificação do ser nos objetivos da existência que vivencia. O eu individual é resultado das aquisições de experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações. Veja bem, conflitos e aspirações. Eu anseio ser um ser que eu ainda não sou. Então eu sofro muitas vezes porque eu brigo com ainda não ser quem eu quero ser, mas não devo. Eu posso brigar, mas eu não devo, porque isso é natural do processo evolutivo, o conflito. Nós temos os conflitos, que é que nós vemos uma pessoa e diz, aquela pessoa, nós olhamos, comparamos, nós não sabemos. Isso é o que nós vemos naquela pessoa. No convívio íntimo dessa pessoa com outras pessoas, talvez ela não demonstre na outra pessoa aquilo que nós vemos nela. Então, convém a gente não buscar a comparação com o outro. Porque, veja bem, nós que estudamos Espiritismo, e como a Ângela falou, já temos um modelo e guia que é Jesus. No seu ensinamento moral, ético, existe um ser que nós queremos ser. Mas nós não conseguimos, porque nós somos aquilo que somos. Não vale a pena nós queremos ser através de um comportamento que não é real. Porque na psicossíntese, a pessoa trai-se em certos momentos da vida. Em muitos momentos da vida, nós traímos. Nós queremos ser aquele ser. E trabalhamos para isso, mas ainda não somos. Ainda não somos. E, de repente, vem uma reação que nos faz sentir a emoção negativa. E essa reação, muitas vezes, é através do convívio, do relacionamento. Porque, como Jesus disse, o próximo é sempre o desencadeador da nossa evolução. Sem o próximo não há evolução. Porque o próximo é o nosso espelho, é o reflexo de nós próprios. Conforme nós nos depuramos, nós passamos pela mesma paisagem e vemos de maneira diferente. Vocês já não sentiram isso? Ângela, a gente passar e diz, mas esse prédio era dessa cor? Sim, este prédio era dessa cor. Mas essa planta não estava ali. A planta também estava ali. Quer dizer, mas o que mudou? Tudo muda quando nós mudamos.
nas pequenas coisas, não é preciso chegarmos no futuro, na vida. Os nossos olhos, as nossas percepções, ouvir uma música com conhecimento sobre o compositor, ou qualquer outro conhecimento de música, é diferente de ouvir uma música. Porque fica mais rica a vida quando nós encontramos a riqueza em nós. A vida reflete essa riqueza. Essa é a beleza da vida, né? A parte bela da vida é que é um hino de esperança aos conflitos, porque eles dizem, são temporários, fazem parte do processo. Brigar conosco porque não somos o que queremos ser, não vale a pena, não vale a pena. Porque essa briga não leva ao que queremos ser, ela retarda. Então, o amor que nós queremos manifestar, ele começa em casa. A gente não fala, caridade começa em casa? E a casa aqui? É a casa mental. Diz, caridade começa em casa. Mas a casa que nós estudamos, a casa principal, a nossa casa mental. É a primeira casa que nós lidamos, onde tem todas as assombrações, como a Sagioli falava, as assombrações, os eus, as subpersonalidades. E onde é que elas estão? Elas estão dentro de nós, na nossa cabeça. Aspectos de outras encarnações, estão aqui. A gente chama de tendências, de impulsos. Eles não foram embora, eles estão aqui. E esses aspectos, eles geram pensamentos, muitas vezes crônicos, comportamentos e energia, aura, energia eletromagnética que estabelece conúbio, convênios mentais, relações mentais com outros seres. Então, as nossas subpersonalidades, os eus que estão depositados em nós, eles convivem conosco, muitas vezes, através de pensamentos insistentes. E nós, com o conhecimento do eu profundo, nós podemos, com essa viagem interior, o autoconhecimento, como a Ângela falou, que é fundamental, como Jung teve, conhecendo naquele momento um insight, teve um insight da própria neurose, com 12 anos. Porque ele viu o sofrimento do pai. Ele tinha empatia com o pai. Porque se ele não tivesse, se ele tivesse mais mágoas em relação ao pai, porque com 12 anos já é a pré-adolescência. Muitos jovens já começam um outro processo de culpabilização dos pais. Ele não, ele tinha empatia com o pai. E como ele tinha empatia, amor versus, né, igual a amor, o que predominou nele foi uma incursão a ele. Por que eu estou fazendo isso? Eu não estou agradando meu pai, eu estou fazendo ele sofrer. Aquilo se passa em segundos, porque o espírito já era evoluído. Ou seja, quando o espírito já tem, ele aproveita, não precisa de grandes sofrimentos, de grandes embates. Ele aproveita com a observação dos outros, com a observação do meio onde ele vive próprio. E depois chega a ele, claro. Quando chega a ele, observa e chega a si próprio e muda através daquela observação. Foi o que ele fez. Nós estamos no processo ainda do sofrimento, não é? Nós ainda buscamos, quer dizer, encontramos o sofrimento. E hoje o sofrimento nos convida a outra fase, a fase de libertação dos conteúdos conflitivos, através do aprofundamento da nossa consciência imortal, de espírito imortal. Um ser psicológico, né, Ângela? Esse ser psicológico que nós descobrimos, e temos que tratar esse ser com muita atenção, porque está tudo em nós. É como o poeta sufista Rumi fala, o mundo todo está em nós. É incrível isso. Mas eu vou continuar, porque isso é muito rico, né? A gente começa a desenvolver e ver que é riquíssimo. Então, Joana te fala isso, para concluir, que a busca da conscientização do eu superior, o eu profundo, é o que vai criar um relacionamento saudável com o ego, com os conteúdos do ego, do eu pessoal. E ela diz, quando se dá essa conjuntura feliz, faz-se indispensável a terapia
assimilação do eu individual no eu superior. O que ela quer dizer? O eu superior é a nossa estrela guia, é o nosso guia. Porque, veja bem, o eu superior, a gente ouve falar a morada do Senhor, Deus está em nós. E isso é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque as leis divinas, como perguntou Kardec, onde estão escritas, e os espíritos responderam na consciência, isso quer dizer que os códigos divinos do proceder, do melhor sentir, do melhor pensar, estão todos em nós, como luzes que nos guiam, mas estão obscurecidos pela sombra do nosso ego, do nosso eu, dos conflitos, das subpersonalidades. Isso tudo faz parte, não somos maus por causa disso. Nós não somos maus. Nós estamos a descobrir o mal e saná-lo. Mas não é o mal por querer ser mal. É o mal pela prática do mal, pelo hábito que foi criado. Hábitos mentais, hábitos emocionais. Então aquilo ganhou terreno. E hoje existe automatismos, porque tudo é conjunto de hábitos, né? Mas nós estamos aqui para a reeducação da alma, do ser profundo, do ser psicológico, que tem várias camadas. E essas camadas elas vêm aos poucos. Quando nós resolvemos uma coisa, vem outra, depois vem outra. Mas cada vez nós vamos lidando com mais conhecimento de causa. Porque há muita mistificação do ego. Para sobreviver emocionalmente, ele cria muitas histórias, não é? Assim como a gente cresceu ouvindo histórias de Gata Borralheira, Branca de Neve, Bicho-Papão, tantas histórias que na infância a gente cresceu ouvindo. Muitas dessas histórias a gente não contaria mais para os nossos filhos e nem netos. A gente sabe que o conteúdo psíquico dessas histórias não são boas, não tem valor mais. Não tem valor para o futuro, para quem nós queremos criar. Então, veja bem, nós temos que nos desidentificar. E a Sagioli falou sobre a identificação e a desidentificação. Muitas coisas que nós pensamos, nem tudo nós devemos prestar atenção ao que pensamos. Muitos dos pensamentos que nós temos, não devemos dar atenção. Não procedem de Deus, como dizem os religiosos. Isso quer dizer o quê? Porque nós não criamos ainda dentro de nós a predominância do pensar retamente. Nós temos pensamentos que são reagentes, que são simplesmente fruto de uma reação emocional porque alguém disse alguma coisa, porque eu vi algo que não queria ver, ou porque eu estou preocupado com algo futuro ou algo passado, então eu estou a pensar assim assado. Mas esse pensamento é uma reação. Ele é um detrito. Quando eu acalmar, meditar, acalmar, entrar em contato com Deus, comigo, esses pensamentos podem vir a ser diluídos. E devem. Porque a natureza dos pensamentos é que interessa. Não é a quantidade, é a qualidade. E isso cabe a nós. E para chegarmos a essa, é preciso autoconhecimento, silêncio interior, disciplina mental. Atenção, foco, são palavras, mas para dentro, não é fora. Como dizia uma amiga minha, que ela, quando ouvia, acho que não sei se era Zé, orar e vigiar, ela saía para a rua para vigiar. Diz, não, mas não é vigiar os outros, é vigiar a si próprio, é vigiar o pensamento. Orai e vigiar o que pensa. Não dá, não acreditar em tudo que pensa. Porque há pensamentos sugeridos, são pensamentos que se unem a outras inteligências. Nem sempre nós estamos em faixas boas. Eu diria que muitas vezes não estamos em faixas. Buscamos, mas não estamos em faixas vibratórias de harmonia. Muito bem. Então, a Joana diz que para a busca do ego equilibrado, há de encontrar dentro em si próprio o eu profundo. Estudar o eu profundo. Deixar que esse eu profundo manifeste-se, que é o espírito imortal.
porque ele vai trazer conteúdos que nós já... É tudo um processo natural. O eu profundo vai trazer, inevitavelmente, conteúdos que nós vamos lidando. A natureza, ela é amorosa. A natureza é benéfica. Basta nós olharmos os animais, o reino, nós vemos que tudo em Deus, tudo é sábio nas leis divinas. E dentro de nós existe uma natureza psíquica. A informação que vem a nós vem no momento certo para nós lidarmos. Às vezes nós não estamos preparados, mas depois volta aquele conteúdo mais difícil para nós lidarmos. Às vezes é através de interrelacionamentos, não é? Que é suscitado dentro de nós emoções que nós não estamos prontos para lidar. E por vezes nós encontramos e já essa emoção eu já conheço. Eu já tive ela várias vezes, mas agora eu não vou agir da mesma forma. Então já é uma consciência, isso é o discernimento. Nasce ali o espírito, começa, que é o título do livro, né? O despertar do espírito. Por que o despertar do espírito? Porque só há despertar real quando nós consideramos a nossa natureza imortal. A nossa natureza imortal nos dá, como a Ângela disse, através do Espiritismo, condições de comunicação com quem já partiu mais cedo do que nós. Comunicação, imagine, telepática, com pessoas que estão encarnadas. É a natureza imortal, não é o ego que estabelece isso, é o eu profundo. E tantos outros fenômenos que nós chamamos coincidências, vem dessa generosidade, dessa bondade, dessas leis que estão em tudo, fazendo que nós possamos estar em sintonia uns com os outros. E como Joana disse, só é solitário quem não é solidário. Porque não ser solidário é uma opção ainda. Porque ser solidário é quando nós sentimos valor na nossa vida, na nossa existência, valor. Ela adquire valor quando nós sentimos úteis. Não é? Quer dizer que nasceu a solidariedade em nós. Nasceu a noção do outro. Ah, não, o outro é importante. A felicidade do outro também é importante para mim. A minha é importante, mas a do outro também é. E isso é uma coisa muito boa que nasce em nós. Então a gente deve se alegrar, deve vibrar com esse estágio de pequeno despertar de consciência que já temos. E para terminar, Joana diz: na imensa área do ego, surge também comportamentos diferentes que se apresentam com frequência incomum. Todos os indivíduos, raras exceções, experimentam esse tipo de conduta, mediante a qual no trabalho se deixa conhecer pelo temperamento explosivo, marcante, dominador, e em particular são tímidos, mansos e receosos. Então nós sabemos que o nosso comportamento nem sempre ele é igual, né? Nós não temos aquela autenticidade ainda do espírito que é seguro na sua evolução. Nós negociamos mais ou menos de acordo com as pessoas que nós nos relacionamos. Até tem uma história que eu acho que uma senhora pergunta a um casal: o seu marido é muito simpático? Pergunta para a senhora. Ele é tão simpático, que ele é um homem muito agradável. E a mulher diz: ah, vai lá para casa para você ver como é que ele é. Você não conhece ele. Ou seja, são 3 versões. A versão da senhora que estava a observar, a versão dela, e se calhar a versão do marido que não foi ouvido, né? Porque, na verdade, nós nos relacionamos de maneira diferente, de acordo com o tipo de relacionamento que nós temos. E por vezes faz parte do nosso processo. Só que isso é do ego. Quando nós evoluirmos, o nosso comportamento no futuro será amoroso para todos. Por isso que Jesus, ele tinha um comportamento que ninguém o surpreendia. Porque ele estava sempre alinhado, sempre em sintonia. Portanto, quando falava, não mudava o humor, não mudava, não alterava. Era aquela estabilidade que desestabilizava muita gente, não é? Porque as pessoas projetam: eu vou testá-la. Muita gente diz assim: eu vou testar o fulano. Mas testar? Quem a pessoa é para testar alguém? Mas é o ego quer testar as pessoas.
É muito comum a gente ouvir isso. Vou testar, vou provar, vou ver se o fulano é o nosso ego se armando em juiz. Ele vai testar, vai avaliar o comportamento alheio. Então, essas variações que Joana fala são tudo das subpersonalidades. É a subpersonalidade. Nós não formamos ainda a personalidade maior, que é quando o ego se funde com o self. Nós estamos a caminho. E já vemos o prazer, gozamos, começamos a gozar do alívio que é eu não preciso defender uma pessoa que eu não sou. Já é um alívio. Eu sou o que eu sou. E se alguém diz, mas você é uma pessoa muito contraditória, você diz, eu sou, ainda sou contraditório. Tem bastante contradição. A pessoa se surpreende. Ah, mas você sabe? Sim, estou começando a saber. Porque quando nós nos defendemos e vamos lá, o que você está... O ego que se defende. Porque a pessoa atingiu o nosso ego. E nós somos o ego ainda. Mas estamos em busca. Porque o eu profundo está as leis, como eu estava dizendo, as leis divinas estão na consciência. E na consciência profunda estão as leis divinas. Mas estão obscurecidas pela sombra do ego, das subpersonalidades. À medida que nós vamos fazendo o autoconhecimento, a interiorização, o acesso a esse eu profundo, sábio, nós tivemos reencarnações, talvez, incríveis em termos de conhecimento, de inteligência, de estratégia, mas o ego era maior ainda do que a experiência. E o ego foi lá e serviu-se da experiência física. Dominou, o self não conseguiu se manifestar. Nessa, a gente percebe que tem os dois. E o conflito fica maior por vezes, porque a gente quer manifestar, mas ainda não consegue. Convive com um mundo ainda muito rico em termos de contrastes e contradições, mas já está. À medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo, vamos assimilando e sentindo conexões, empatia, solidariedade, vai sendo diluído essas subpersonalidades. E como a gente percebe isso? Os pensamentos. Eles começam a não nos tiranizar. Eles existem, as subpersonalidades. Mas também existe, junto com isso, a entrada da luz pela janela, pela porta. A entrada da luz